Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco e mais um Conectados com a Palavra. E hoje, em consonância com Anoitecendo com a Palavra, estamos aí diante do Salmo 115, nossa sequência de leitura dos Salmos naquela programação. A glória de Deus versus a inutilidade dos ídolos é o que esse Salmo nos apresenta. Como responder às pessoas que zombam da nossa fé em Deus? Pelo fato de nós crermos em Deus, as pessoas se acham no direito de nos colocar numa situação de zombaria. É possível que o Salmo 115 tenha sido escrito quando Deus livrou Jerusalém da ameaça assíria do Senaqueribe, do tempo do rei Ezequias, lá no segundo livro dos Reis, capítulos 18 e 19. O embaixador da Síria tentou intimidar os habitantes da cidade com as suas ousadas afirmações de superioridade do seu rei nas batalhas contra outros povos. Nenhum Deus em letra minúscula, conseguiria oferecer resistência ao poder do rei Senaqueribe. O embaixador assírio, ele colocou o Deus de Judá na mesma categoria dos deuses dos outros povos, dizendo e prometendo a derrota da cidade e a grande destruição dos seus habitantes. Então esse salmo se ajusta bem ao caso aqui citado, especialmente quando comparado com os relatos dos livros dos reis, segundo Crônicas e Isaías. A linguagem do profeta Isaías sobre idolatria, especialmente no capítulo 44, 9 a 20, é muito semelhante ao que diz nesse salmo. Nós temos aqui, entre outras coisas, um hino de louvor, iniciando e encerrando com expressões de adoração a Deus. Esse cântico focaliza a diferença entre o povo de Deus e os outros povos, no ponto fundamental da sua distinção, os objetos de fé. Quem é o adorado? As nações politeístas adoravam seus deuses mitológicos que inventavam e representavam. Aliás, eram representados por imagens feitas por homens, enquanto o povo de Deus adorava o Deus verdadeiro, o Deus invisível ao olho humano, ao olho nu. Muitas cidades antigas foram adornadas pelas imagens dos seus deuses. Por exemplo, Atenas, no tempo de Paulo cita isso aí como um exemplo entre muitos outros. Jerusalém, durante os períodos de fidelidade a Deus, foi notável pela ausência de tais imagens, porque o Deus dos céus não se retrata em imagens. Um visitante que não conhecia a religião dos judeus poderia estranhar observando a falta de imagens no seu templo de adoração. E poderia então perguntar aos adoradores rebeldes: onde está o Deus deles? O representante de Senaqueribe provocou o povo de Israel com palavras semelhantes. Isso nós podemos encontrar em Isaías capítulo 36. E o salmista não hesita em responder. O Deus deles está no céu. No céu está o nosso Deus. E tudo fez e tudo faz como lhe agrada. Mas sua resposta não vem em tom de defesa ou dúvida, mas algo que acrescenta uma série de críticas mostrando a loucura da idolatria. O que diz assim: a prata e o ouro são os ídolos deles, obra de mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. Então, para que servem? As nações questionam a fé do povo judeu, um povo que confiava no Criador do mundo, enquanto eles adoravam objetos impotentes e inúteis feitos com as próprias mãos. Loucura isso, não? E então o autor ele termina lá no versículo 8 dessa série, quando diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Quem adora a nada, em nada se torna. Em contraste com a religião vã de outras nações, a fé do povo de Israel tinha fundamento sólido, motivo de confiança diante das ameaças de seus inimigos.
E há nos versos seguintes, próximos 3 versos, ele diz o seguinte: Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem. Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Essa confirmação sempre dada aí pelo escritor desse salmo. Então, essa confiança, ela se baseia nas bênçãos que Deus havia dado a Israel. Fatos que sustentam a esperança da continuação do favor divino. Homens podem se gabar do seu domínio sobre a terra, como fez Senaqueribe, o rei da Assíria. Mas os céus pertencem a Deus. Então esse salmo, ele fala do livramento de Jerusalém. Isso lá em 701 a.C. Alguns estudiosos sugerem que podemos imaginar que os 2 últimos versos seriam como uma reflexão de vitória do povo protegido de Deus. Os soldados assírios mortos não louvavam ao Senhor, ao Deus da vida. E não havia mais oportunidade para honrá-lo depois de morrerem. Os fiéis de Israel, porém, adorariam o Senhor para sempre. Olha aí a grande diferença. Então, vamos à leitura desse Salmo 115. E que Deus nos abençoe quando estivermos lendo esse texto, para que ele fale ao nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa preciosidade que é esse Salmo. Ajuda-nos, ó Deus, a entendê-lo e aplicar essas verdades à nossa vida, em nome de Jesus. Amém.